livro Inteligência Espiritual do Chris Volaton, Guiados pelo Espírito. Eis a grande questão: como podemos realmente cultivar um relacionamento com o Deus do Universo? Dizer às pessoas que você fala com Deus muitas vezes pode levar a conversa sobre remédios de tarja preta e clínicas psiquiátricas. Você fala com Deus? Interessante. E o que ele diz? São perguntas que vêm com um olhar que revela outra pergunta. Há quanto tempo você ouve essas vozes? Além do mais, há muitas pessoas esquisitas por aí anunciando coisas malucas em nome de Deus, de modo que há um medo legítimo sobre ouvir a voz de Deus. Por outro lado, que tipo de criador designaria uma criatura como o ser humano, com nosso nível de capacidade de comunicação e não teria nenhuma interação com ele, especialmente um criador que se chama Palavra? Como um Deus chamado o Verbo não falaria conosco? E se Deus está falando conosco, então por que a maioria das pessoas não o ouve, ou pelo menos não o entende? Vamos começar com Salomão. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Provérbios 25:2. Esse versículo nos ensina que Deus esconde coisas para nós e não de nós. Você pode perguntar, por que Deus esconde as coisas? Por que ele não fala claramente? Trata-se de uma questão simples, mas complexa. Primeiramente, conhecimento é poder. E Deus não quer que os arrogantes e orgulhosos sejam os poderosos. Portanto, ele esconde sua voz de tal maneira que ela só seja revelada aos humildes e aos famintos. Em segundo lugar, todos nós somos responsáveis pelo que sabemos, o que significa que quanto mais claramente entendemos a vontade de Deus, maior é a nossa capacidade de nos rebelarmos, de pecarmos ou de desobedecermos a Ele. O apóstolo Tiago descreveu isso melhor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago 3:1. Obviamente, a revelação vem com responsabilidade. Quanto mais sabemos, maior é a nossa responsabilidade. E, por fim, mais severo será o dia do nosso juízo. Além do mais, quando Jesus encontrava pessoas possuídas por demônios, elas geralmente clamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava que elas se calassem. Creio que ele fazia isso porque não queria que os seres humanos entendessem a profundidade da queda ou o fato deles estarem, na verdade, matando seu Criador. Jesus estava diminuindo o julgamento da humanidade ao esconder uma parte da sua identidade. Ver Marcos 3:11 e Lucas 4:41. Talvez você esteja pensando, se eu soubesse qual é a vontade de Deus, com certeza eu iria querer obedecer a Ele. Espero que sim, mas essa não é a verdadeira experiência de Deus com o livre-arbítrio humano. Muito antes de criar os seres humanos à sua imagem, Ele criou os anjos, também criados à imagem de Deus. Mas eles receberam livre-arbítrio, com o qual podiam pensar por si mesmos, ausentes da intervenção de Deus. Essas criaturas vivem na presença do próprio Deus, ouvindo sua voz e tendo experiências com ele pessoalmente. Porém, as Escrituras nos dizem que 1/3 dos anjos se rebelou contra Deus e tentou destroná-lo. Deus despojou esses anjos e eles foram o que gosto de chamar de transmortificados em demônios que, ao final, foram expulsos do terceiro céu com Satanás, o anjo, o líder rebelde deles. Ver Apocalipse 12:9. Deus ajudou a resolver a rebelião dos seus agentes dotados de livre-arbítrio com 3 distinções. Primeiro, ele criou a humanidade, à sua imagem e semelhança, uma imagem de si mesmo, como em um espelho. Ver Gênesis 1, de 26 a 28. A Bíblia diz: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Em segundo lugar, ele colocou o seu Espírito em todos os que escolhem segui-lo, diferentemente dos demônios que se rebelaram contra ele. João escreveu: Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. 1 João 4:13. E em terceiro lugar, aqueles que permitem que seu Espírito viva dentro deles e, portanto, recebem Deus. Ele dá a mente de Cristo e seu coração.
Ver novamente 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Lembre-se, nada disso remove nosso livre-arbítrio, mas nos revela a vontade de Deus em diversos níveis. Podados com um propósito. A esta altura, deveria ter ficado claro que o nível da nossa inteligência espiritual é determinado pela profundidade do relacionamento com nosso guia espiritual, entre aspas, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi designado para nos guiar a toda a verdade. Ver João 16:13. De fato, Jesus disse que o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. João 14:26. Mas a saúde do nosso relacionamento com o Espírito é altamente determinada pela nossa capacidade de obedecer a Deus. Eis uma passagem bíblica um tanto longa, porém profunda sobre o assunto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se ele não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me chamou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. João 15, de 1 a 16. Vamos primeiramente analisar essa parábola e depois mostrarei como ela está relacionada com ouvir a voz do Espírito. Essa parábola me lembra do meu tio, que era proprietário de uma pequena vinha em Napa Valley, na Califórnia, quando eu era adolescente. Eu costumava trabalhar na fazenda dele de vez em quando no verão. Eu não prestava muita atenção no que estava fazendo na época, apenas arrancava os galhos onde meu tio me instruía a fazer isso. Mas agora, olhando para trás, lembro-me de encontrar galhos que tinham cerca de 6 metros, onde o primeiro 1,5 metros tinha uvas, o metro seguinte tinha apenas folhas, e os 3,5 metros restantes eram apenas galhos longos. Agora entendo que uma videira, se não for cuidada, gastará toda a sua energia estendendo os galhos cada vez mais, até não lhe restar energia para produzir folhas, e muito menos frutos. Em outras palavras, uma videira acaba em um monte de gravetos, caso alguém não retire o excesso de galhos. Se não podarem o galho até o seu ponto de frutificação, a capacidade da videira será limitada à produção dos galhos secos. Assim, nessa parábola, Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós, é claro, somos os ramos. A profundidade dessa mensagem é que Deus usa a sua palavra, entre aspas, para podar os ramos, o que é enfatizado no versículo. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, versículo 3. A palavra limpos aqui tem a mesma raiz grega da palavra podados. Em outras palavras, Deus usa a sua palavra, entre aspas, para nos podar, para que voltemos ao nosso lugar de revelação frutífera e obediência.
Ele corta fora tudo, a madeira morta, que se estendeu excessivamente e está minando nossa responsabilidade divina e sabotando nosso destino. Jesus continua afirmando o óbvio: se um ramo está desligado da videira, ele não pode produzir folhas ou uvas. Portanto, há uma exortação para permanecermos conectados e nos esforçarmos para ter um relacionamento vibrante, saudável e contínuo com Jesus. Uma das maneiras como podemos dizer que as pessoas têm um relacionamento saudável com Deus é que a revelação bizarra e antibíblica delas é podada. Entretanto, eis onde as coisas boas começam a acontecer. Jesus prometeu: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Versículo 7. Fiquei tão absorvido por esse versículo há alguns anos que comecei a escrever um livro chamado Wishful Thinking, Pensamento Positivo. A ideia de que poderíamos ter qualquer coisa que pedirmos é impressionante. Melhor dizendo, incrível. Creio que o desafio é que eu não conheço ninguém que esteja vivendo esse sonho, pelo menos não nesse nível. E, no entanto, isso está bem ali no bom livro. E são as palavras de ninguém menos que Jesus. Eis a parte curiosa. Se levarmos as palavras de Jesus a sério, entre aspas, pedirão o que quiserem, será concedido, versículo 13. Então temos de ter um relacionamento podável com Ele, no qual nós o ouvimos e deixamos que Ele corte as coisas que estão em nosso coração e em nossa mente, que Ele considera madeira morta e perigosa. Porém, espere, as coisas ficam ainda melhores. Jesus disse: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Versículos 14 e 15. Quando aprendemos a obedecer aos seus mandamentos, somos promovidos de escravos para amigos. Essa transição de escravo para amigo abre a porta para uma revelação profunda em nossa vida. Um escravo só sabe obedecer ao Senhor, mas os amigos têm amplo acesso à voz do Pai. Minha jornada. Quando eu era um novo crente, em maturidade espiritual e não na idade, muitas pessoas que tinham um relacionamento profundo com Deus me inspiraram. Li vários livros transformadores e, naturalmente, a Bíblia, que criaram uma fome em mim de realmente conhecer Deus. Eu queria ter um relacionamento forte com Ele, semelhante ao dos personagens da Bíblia, andar em poder como Jesus e ouvir a voz do Espírito regularmente. Decidi avançar em direção a Deus todos os dias, me ajoelhando ao lado da cama pela manhã antes de ir trabalhar e pedindo a Deus uma palavra a que eu pudesse obedecer. Eu estava pensando que Deus me daria alguma palavra profética incrível, que deixaria o mundo perplexo, ou pelo menos minha família. Então, na primeira manhã, eu me ajoelhei e fiquei escutando ansiosamente. Eis o que ouvi. Quando estiver voltando do trabalho para casa, recolha o lixo espalhado no estacionamento do supermercado. O quê? Recolher lixo? Como pode ser o Senhor quem está falando, Deus? Reclamei. Passei direto pelo supermercado a caminho de casa naquela noite, lembrando-me da palavra que eu havia ouvido de manhã, mas ignorando-a. Minha família e eu nos reunimos para jantar e oramos pela refeição. De repente, ouvi uma voz de trovão no meu espírito. Você me desobedeceu. Vá recolher o lixo que eu lhe disse para recolher esta manhã. Pedi desculpas, levantei-me da mesa e disse à minha família que voltaria logo. Eu não disse que iria recolher o lixo. Não queria que pensassem que eu estava maluco. Recolhi rapidamente todo o lixo do estacionamento do supermercado e voltei para casa. Alguns dias depois, em um domingo de manhã, eu estava ajoelhado ao lado da cama, esperando pela minha próxima missão. Estava me sentindo bastante espiritual, tendo-me dado os parabéns pela minha grande façanha de recolher o lixo. Tinha certeza de que estava pronto para o próximo nível de revelação. Desta vez ouvi: bom trabalho por limpar o estacionamento. Quero que você passe o dia recolhendo todo o lixo na estrada que passa pela cidade. Fiquei passado. Sou dono de 4 empresas e tenho 30 funcionários. O que as pessoas vão pensar ao meu respeito ao me verem recolhendo lixo na estrada? Protestei. Mas não houve resposta, nem voz, nem convicção, apenas silêncio.
Fui trabalhar pensando que estaríamos tão ocupados que eu realmente não teria tempo para limpar a estrada. Mas o negócio estava parado naquela manhã. Na verdade, não creio que um único cliente tenha entrado na loja no primeiro horário. Peguei uma lata de lixo grande, saí pela porta e joguei-a na parte de trás da caminhonete, que a propósito tinha um grande logo da loja na lateral. Recolhi o lixo ao longo dos dois lados da estrada durante 8 longas e excruciantes horas. Mais ou menos 100 pessoas pararam para perguntar o que eu estava fazendo. Muitos até perguntaram se podiam ajudar. Naturalmente, não ousei dizer a ninguém que eu havia ouvido uma voz me dizendo para recolher lixo. E com certeza não queria que ninguém me ajudasse, uma vez que eu só podia imaginar como isso poderia retardar o processo. Continuei a orar todos os dias de joelhos ao lado da cama, mas algo mudou no meu coração durante a aventura de recolher o lixo na estrada. Comecei a entender que eu teria de fazer coisas estúpidas até parar de ter uma atitude estúpida, porque Deus estava tentando me transformar de dentro para fora. Senti vergonha do meu orgulho, que me dizia que eu era importante demais para recolher lixo. Pedi a Deus para me perdoar por estar mais preocupado com o que as pessoas pensavam a meu respeito do que em obedecer a Ele. Prometi fazer qualquer coisa que Ele me pedisse daquele dia em diante. Vire-se. Moisés encontrou uma sarça ardente no deserto que não se consumia, e quando se virou para tentar entender o fenômeno, Deus falou com ele de dentro da sarça. Sarças ardentes são comuns no deserto devido à combustão espontânea, de modo que penso que é provável que Moisés tenha passado direto por aquela mesma sarça muitos dias ou semanas antes de se virar e notá-la. Uma das razões mais comuns pelas quais não ouvimos Deus regularmente é porque não nos viramos, entre aspas, tirando os olhos das nossas atividades diárias para ouvi-lo. Jeremias profetizou isso assim: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29:13. O cerne da questão é realmente o coração. Deus quer que valorizemos nosso relacionamento com Ele e não que o tratemos como um mensageiro cósmico ou como um amigo casual. Se meu amigo me telefona, posso ver o nome dele aparecer na tela e penso: não estou com vontade de falar com ele hoje, mais tarde telefonarei para ele. Mas se o presidente dos Estados Unidos me ligar, provavelmente terei uma reação muito diferente. Gosto da maneira como Bob Connor, meu amigo profético, como carinhosamente o chamo, explica essa situação. Estamos familiarizados demais com um Deus que mal conhecemos. É exatamente isso. O problema em ter pleno acesso ao trono de Deus é que acabamos tendo um relacionamento casual com Ele. Tratamos Deus como um colega com quem dividimos um apartamento, em vez de entregarmos nossa vida em uma aliança com Ele. Há alguns anos, comecei a acordar por volta das 3 da manhã todas as noites para ter conversas com o Espírito. Finalmente, depois de semanas de sono perdido, perguntei a Deus por que ele continuava me acordando no meio da noite. E ele disse: Você está ocupado demais para mim durante o dia. Uau, pensei comigo mesmo. Guilhermo Maldonado, apóstolo de uma mega igreja na Flórida, disse em uma conferência onde eu estava: Algumas pessoas vão à academia todos os dias para exercitar o corpo, mas não oram 10 minutos por dia. Elas têm um corpo de $100.000 e um espírito de 10 centavos. Ele continuou exortando: Alguns homens gastam mais tempo com o time de futebol do que com Deus. A última alfinetada foi: muitos conhecem mais as estatísticas do time do que a própria Bíblia. Embora sejam palavras duras, é tudo verdade. A maioria de nós passa 1 hora por dia se preparando para ir trabalhar, certificando-se de que está com uma boa aparência e perfumado para agradar pessoas com as quais nem se importa, mas não passa algum tempo aperfeiçoando seu homem interior para Deus. Aulas de voz. Falando do bom pastor, Jesus certa vez disse algo sobre um pastor. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. João 10, de 4-5. Do mesmo modo, as ovelhas do bom pastor conhecem a sua voz e o seguem, embora essas ovelhas ainda estejam aprendendo a ouvir a voz do Senhor. Há algo simples, mais profundo, sobre aprender a ouvir a voz de uma pessoa. Por exemplo, digamos que eu quero ensinar vocês como ouvir a voz da minha esposa Cat.
Poderia lembrar a você que Cat é uma mulher, o que eliminaria metade da população da Terra. Poderia lhe dizer que ela é caucasiana, tem cerca de 60 anos, nasceu na Califórnia, então provavelmente eliminaria 7 bilhões de pessoas do planeta, deixando apenas 800 milhões para você escolher. Mas a única maneira de você realmente conhecer a voz de Cat é ouvindo-a falar muitas vezes antes. O mesmo acontece com o Espírito Santo. Não há como ler nenhum livro, inclusive a Bíblia, para poder conhecer a voz de Deus. A Bíblia realmente nos ensina sobre a natureza do Espírito. Por essa razão, assim como minha ilustração de Cat, através do que aprendemos com o texto bíblico, somos capazes de eliminar vozes estranhas ou enganosas que poderiam querer nos desviar. Não existe substituto nem atalho que não seja realmente passar um tempo com Deus. Uma das melhores maneiras de você, como ovelha, entre aspas, um cristão recém-convertido ou inexperiente, se familiarizar com a voz do Senhor é observando a reação das ovelhas que o cercam, os cristãos maduros que conhecem a voz do Espírito. Quando você está no mesmo espaço com eles, você consegue observar. Quando eu era um novo cristão, colocávamos uma pessoa em uma cadeira no meio da sala e lhe entregávamos palavras proféticas. Depois de fazer isso por vários meses, eu percebia que geralmente tinha a mesma palavra profética que os líderes mais experientes falavam para a pessoa sentada no centro, e muitas vezes até com os mesmos versículos. Isso era muito tranquilizador e realmente edificava a minha fé em minha capacidade de ouvir a Deus. Outro método que me ajuda a discernir a voz do Senhor é desenvolver um grupo de cristãos que estão buscando conhecer Deus e então praticar uns com os outros. Pode acontecer mais ou menos assim. Quando você era criança, seu quarto era amarelo com uma barra roxa? Você tinha um ursinho de pelúcia que se chamava Mel? Essa é uma maneira simples de aumentar sua capacidade de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo sem fazer um grande estrago, mas será importante dar um feedback muito sincero uns com os outros. Refiro-me a esses exercícios como zonas sem misericórdia, ou seja, temos de dizer a verdade uns aos outros. Assim, se você realmente quer crescer no espírito, precisa vestir sua roupa de adulto e estar pronto para dar alguns feedbacks incríveis e receber outros em troca. Vai levar algum tempo para se tornar uma pessoa inteligente espiritualmente, portanto, seja paciente consigo mesmo e mantenha os ouvidos abertos. As pessoas costumam perguntar com que frequência elas podem ouvir a voz de Deus, entendendo que houve momentos no Antigo Testamento em que isso era algo raro. Ver 1 Samuel 3. É importante entender que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, mas que ele não habitava dentro delas. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8. Carlos Amontes de Mahjong.